Aleluia. Desculpa, irmão. Primeiro Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Primeiro Reis 17, 8. Aleluia. Nós realmente continuamos orando para a nossa irmã querida que está no hospital, e Deus vai dar vitória, como a palavra de Deus nos fala, o salmista nos fala, né? Levo nossos pensamentos, né, para Deus, as nossas orações para Deus. É do alto que vai vir o nosso socorro, e o socorro da nossa querida irmã que está no hospital. Deus vai, na hora de Deus, Deus vai operar, Deus vai curar. Aleluia. Porque eu digo para você, quando vem a tempestade na nossa casa, nós realmente sentimos, né? Mas Deus está no controle, né, irmãos? Aleluia. Mas no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, o título da minha Bíblia está assim, irmãos: A Viúva de Sarepta. O 8 vai dizer assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém e amém. Aleluia. Vamos neste momento orar, né? Vamos nesse momento pedir para Deus, né, vir abençoar, principalmente, né, a nossa irmã que está enferma. E nós, né, estamos aqui nesse propósito de oração. Senhor, neste momento, Senhor, na sua presença, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, pela alimentação, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada momento, Senhor, nós temos, Senhor, na sua presença. Como, aleluia, como Paulo, Senhor, falou, apenas, aleluia, a sua graça me basta, aleluia. Então, neste momento, meu Pai, que o teu Santo Espírito, aleluia, que não venha, Senhor, sair de nós, Senhor. Que nessa noite, Senhor, aleluia, esse propósito, Senhor, que a igreja está se levantando, meu Pai, aleluia, esse propósito de oração, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai. Ouve, Senhor, a oração de cada um, pedido de cada um, Senhor, nessa noite, Senhor. É isso que eu lhe peço. Amém e amém. Amém, irmãos? Podem sentar, aleluia. Eu quero, irmão, então, nessa noite, aleluia, falar alguma coisa, irmãos, aqui que o Senhor me põe no coração, né, falando sobre essa família, vou dizer assim, essa família que, aleluia, que o livro de Elias fala que o Senhor chama ele para dizer para ele, aleluia, que uma viúva ia sustentar ele, aleluia. A história vai nos contar, irmãos, que nesse tempo, aleluia, que a tempestade, a nuvem, vou dizer assim, que naquele momento na terra, a fome, escassez, tinha chegado naquele momento. Eu falo para você aqui nessa noite, aleluia, como a palavra de Deus nos fala aqui no verso 8, aleluia, como diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que lá em Sidom e habita lá, e aí eis que eu ordenei a uma mulher que te sustente. Aleluia. Nós vamos, durante minha igreja querida, nessa noite, nós vamos ver aqui, aleluia, sobre a dificuldade, a fome que abateu naqueles dias na terra. Aleluia. Já pensou você nessa noite, irmão? Nós estamos aqui nessa noite, de repente, vamos dizer assim, alegrete, sem alimento nenhum. Aleluia. E chega alguém na sua casa para você sustentar, ajudar a sustentar. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai dizer para mim e para você nessa noite, aleluia, antes mesmo de alguém chegar na sua casa, Deus, vou dizer assim, Deus já tinha preparado alguém para você. Deus já tinha preparado, aleluia, dando mantimento para você. Aleluia. Deus é Deus. Aleluia.
E novamente lembro a você que apenas a sua graça me basta. Aleluia. Eu tenho a certeza que nós aqui, somos aqui nessa noite, nós somos escolhidos. Eu tenho a certeza que nós somos escolhidos, chamados por Deus. Se fosse por nós, hoje nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em casa, aleluia, tomando um chimarrão, aleluia, conversando com a esposa, com os filhos e com os netos. Aleluia. Mas sem a presença de Deus nós não podemos ficar. Aleluia. Sem a presença de Deus não podemos ficar. Aleluia. E a palavra de Deus, então, aqui, irmãos, aleluia, vai dizer assim, te sustente. Deus ordena, aleluia, que uma viúva vai sustentar Elias. Aleluia. Eu quero que os irmãos me acompanhem aqui, lá no livro de Lucas. Aleluia. Abre o livro de Lucas, irmãos. Aleluia. Falando sobre Lucas 4. 4 e o 25. Aleluia. Esse médico, esse amado de Deus, querido de Jesus Cristo, aleluia, que ele vai dizer para nós no livro de Lucas 4 e o 25 diz assim: e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E o 25, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel no dia de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. 26, irmãos. E nenhuma delas foi enviado, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Selepta de Sidom, uma mulher viúva. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, aleluia, que Lucas aqui lembra que aqui quando nós começamos aqui falando de Elias, primeiro reis, aleluia, a Bíblia fala tão para nós aqui, que lá de Lucas, aleluia, Lucas, aquele médico amado de Deus, aleluia, de Jesus, lembra dessa viúva, aleluia, para você ver que aqui o primeiro rei é no livro, lá no começo, o livro de Velho Testamento, aleluia. Os dois estão aqui, se encontram, aleluia. Um lembrando, né, o médico lembrando, Lucas lembrando da viúva, aleluia. Em toda aquela terra, como eu comecei a falar, houve fome, aleluia. Mas Deus, aleluia, preparou alguém, aleluia, para sustentar o seu profeta, aleluia. Eu falo para você nessa noite, aleluia, como diz aqui, irmãos, aleluia, no verso 10. Então ele levantou-se e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele o chamou e disse-lhe, traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. No 11. Então ela buscou, e ele chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia, então, aqui, irmão, começa a relatar para nós aqui, aleluia, aqui quando, aleluia, ele chega, aleluia, e Deus já tinha preparado essa viúva para sustentar esse homem, esse profeta. Aleluia. Mas a Bíblia começa a relatar para mim e para você nessa noite a história que, aleluia, que a fome, como o livro de Lucas comenta para nós, era grande na terra, aleluia, mas Deus se lembrou daquela viúva, aleluia. Eu digo para você nessa noite, aleluia, os últimos alimentos, a gente começa a ler aqui a história, e começa a lembrar aqui da história, a gente vai ver que os últimos alimentos dessa viúva aqui, aleluia, e chega alguém na casa dela, né, e pediu, aleluia, você vai preparar para mim, aleluia, é o seu último alimento, aleluia. Eu vejo aqui, irmãos, quando Elias pede para ela fazer aquele pão para ele, aleluia. Imagina você, aleluia, se fosse, o Giovanni chegasse alguém, né, eu não tendo mais nada para comer, aleluia, chega alguém na minha casa, aleluia, faz para mim, né, esse último
pão que tu tens, essa farinha aí, prepara para mim um pão, e teus alimentos que tu tens, prepara para mim, que eu vou levar o restante para a minha casa. Aleluia. Eu digo para você, aleluia. Giovanni já ia sair, né, dando chute no balde. Aleluia. Porque seria o último alimento, né, naquele momento. Como é que eu vou dar meu alimento, aleluia, para você? Mas aqui eu vejo, irmãos, aleluia, como a palavra de Deus nos fala aqui, aleluia. No 8, como nós lemos assim, veio a palavra do Senhor. Aleluia. Não foi qualquer palavra que veio, né, a ele, a ela, naquele momento. Foi a palavra de Deus. Aleluia. Para ela alimentar. Deus já tinha preparado ela, né, para alimentar. Mas a Bíblia começa a relatar para mim e para você, aleluia, naquele momento, aleluia, quando ele faz o pedido, e ela, aleluia, quero ler com você, irmãos, aleluia. Que diz assim, irmão, no 12. Diz assim no 12. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nenhum bolo, tenho senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavados e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. No 13, e Elias disse-lhe, não temas, vai e faça conforme a tua palavra, porém, faça isso primeiro para mim, um bolo pequeno e traz-me para fora, e depois farás para ti e para o teu filho. Aleluia. O profeta de Deus aqui, o profeta Elias dizendo, não, prepara, vai lá, prepara o bolo, prepara o alimento, primeiramente, faz lá e depois traga para mim. Aleluia. Traz para mim o alimento, os últimos preparos para fazer, aleluia. E Elias aqui até então, porque Elias já sabia, aleluia, que Deus estava preparado, já tinha preparado tudo. Até o momento, aleluia, e a Bíblia vai dizer para mim e para você, não temas, dizer, né? Elias diz assim, não temas, aleluia. Veio, né? A fome estava grande, aleluia, naquele momento, aleluia, a fome estava grande e ela não tinha mais nada. Mas você primeiro vai pegar a farinha, vai fazer o bolo, aleluia, e vai trazer primeiro para mim. Para Elias, ele dizendo, né? Primeiro prepara e traz para mim o alimento, aleluia. E ela prepara e traz, aleluia. Eu vejo aqui, irmão, nessa noite aqui começamos a entender a história, aleluia, que ela falou, né, que prepararia os últimos alimentos para ela e para os seus filhos, e o que ela estava esperando? Esperando a morte porque já tinha preparado, a fome estava grande, aleluia. Mas Elias, né, antes disso, dizia assim, não temas, aleluia, não temas. Mas já vai lá e prepara os alimentos, traz para ele, aleluia. Você vê, né, irmãos, aleluia, quando nós ouvimos, quando nós demos ouvido a voz de Deus, e fizemos aquilo que Deus fala conosco, vai dar tudo certo, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, como Elias falou para essa mulher, não temas, aleluia. Vai vir dificuldade na tua casa, vai vir problema na tua casa, na tua família, vai vir, aleluia. Mas não temas, aleluia, porque aleluia, não o pastor Giovanni, aleluia, mas Deus, aleluia, está no controle da situação. Deus é que está no controle dessa situação, aleluia. E nós começamos, irmãos, aleluia, a pensar aqui nessa família aqui, aleluia. Essa família aqui, quando, né, essa mulher e esse filho dela, aleluia, né, foram alimentar-se, aleluia. E a Bíblia vai dizer para mim e para você nessa noite, no livro, no 14, verso 14, assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O 15 vai dizer assim, ó, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa há muitos dias. No 16, da panela da farinha não acabou, e a botija de azeite não faltou.
conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Aleluia. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, aleluia. Essa mulher aqui, aleluia, deu ouvido ao profeta Elias. Aleluia. Ela deu ouvido, aleluia. Fez tudo aquilo que Elias falou, porque Deus já tinha falado. Aleluia. Aleluia. Preparou, ela falou, prepara o alimento. Aleluia. Mas Deus, aleluia, foi fiel. Como nós cantamos aqui e ouvimos, né? A fidelidade de Deus. Como Deus é fiel conosco, irmãos. Como Deus é fiel com essa mulher, aleluia. Você vê que aqui no livro de 1 Reis, aleluia, e lá também no livro de Lucas, aleluia, ele faz lembrar aqui, né? Lucas escreve sobre essa mulher aqui, né? Lembrando desse gesto que ela fez, essa ato de fé que ela teve. Aqui foi um ato de fé e de coragem que ela teve, né, para fazer isso. Aleluia, pegou tudo que tinha e fez. E Deus diz assim, aleluia, não faltará alimento na tua casa. Vai vir o problema, vai vir dificuldade, mas não vai faltar. Aleluia, porque é eu que estou no controle. Aleluia. Não é o homem, aleluia, como o salmista nos fala, e eu falei, é do alto que vai vir nosso socorro. Eleva meus olhos para o alto. Aleluia. É do alto que vai vir o meu socorro. Aleluia, não é do lado direito nem do lado esquerdo, mas eu tenho que olhar para o alto. Aleluia, da onde virá o meu socorro? E a Bíblia começa a relatar, o salmista vai dizer assim, aleluia, do alto tem meu socorro, aquele Senhor quem fez o céu e fez a terra. Aleluia, que fez como, né, nós subimos, aleluia, quem habita em mim, aleluia, quem está no meu corpo, aleluia, é o Espírito de Deus. Então, nessa noite, aleluia, você não é criação do acaso, não. Nós não somos criação do acaso. Nós somos filho predileto de Deus, aleluia. E quem habita em nós é o Espírito Santo, porque Deus nos fez. Foi Deus que preparou nós lá do barro e deu para nós o seu sopro, aleluia. E nessa noite, aleluia, eu digo para você, aleluia, não vai faltar alimento, aleluia, na sua casa. Aleluia, o diabo quando chegar na nossa casa, aleluia, ele vai bater em retirada, aleluia, porque é Deus que está no controle. Mas a Bíblia aqui, irmão, até aqui nós acompanhamos aqui esses do 8 até o 15, aleluia, Deus preparou uma mulher para alimentar Elias, né? E a Bíblia vai nos contar, a partir depois do verso 16, aleluia, chegou novamente o problema, na vida, na casa dessa mulher. Aleluia. A história vai nos contar depois, irmãos, aleluia, que, aleluia, depois que Deus ter dado o alimento, aleluia, veio novamente, você vê que veio novamente o problema, veio a dificuldade na casa dessa mulher, aleluia. A história vai nos contar que o seu filho, aleluia, ficou enfermo. O filho dessa mulher ficou enfermo, aleluia. Eu quero que você me acompanhe aqui, irmãos, aleluia. Lá no verso 17. Verso 17 diz assim, e depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele não havia fôlego de vida, o fôlego, aleluia. 18 vai dizer assim, então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres a memória de minha a iniquidade e matares meu filho? Aleluia. 19 vai dizer assim, irmãos, aleluia. E ele disse-lhe, dai-me o teu filho, e o tomou do seu regaço, tomou o seu regaço e levou para cima do quarto, aonde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. Aleluia. Mas a Bíblia aqui, irmãos, aleluia, eu falo para você nessa noite, aleluia, a Bíblia aqui, essa história até aqui, onde nós vemos, não vai falar sobre, não fala, né, que o menino aqui, né, servia Elias, e ajudar, mas eu creio que a sua mãe, né, servia Elias, e o filho ajudava. Mas chegou o problema aqui, chegou, né, nesse momento, nesse dia, chegou a dificuldade na vida, novamente, da casa dessa viúva.
aleluia. Mas Deus, aleluia, eu creio que tudo, a Bíblia fala, tudo acontece com a permissão de Deus. E Deus permitiu que acontecesse isso para ver até onde, aleluia, essa viúva ia ser fiel com Deus. Aleluia. E a Bíblia relata para mim e para você nessa noite, irmão, eu estou terminando já, aleluia, relata para nós aqui, aleluia, que Elias chega um momento aqui, pegou, aleluia, aquele menino que estava já morto, aleluia, sem um fôlego de vida, pega no seu braço e leva para o quarto, aleluia. E Elias, Bíblia relata para nós que ele começa a orar, começa a falar com Deus. Ele não vai, aleluia, ele não pega o menino e começa a falar com as pessoas que estavam lá, mas ele começa a buscar, a falar com Deus. Irmãos, eu digo para você nessa noite, aleluia, quando vem a dificuldade, quando vem o problema na minha casa, na sua casa, aleluia, para quem nós vamos reclamar, com quem nós vamos falar, aleluia. Mas a Bíblia fala para mim e para você nessa noite aqui, que Elias pegou aquele menino, aleluia, e começou a buscar, a clamar ao Senhor, aleluia. E ele via aqui, nós vemos uma história aqui, irmão, aleluia, que Deus, aleluia, é poderoso, aleluia, para ouvir a oração do servo. Deus é poderoso para abençoar, aleluia. Tudo que aconteceu aqui sobre essa viúva foi tudo permissão de Deus, aleluia. Ela teve aquele momento, né, momento de escassez na sua casa, de alimento, né, ela ia preparar o alimento para morrer, preparar os últimos alimentos para morrer. Mas Deus enviou alguém, enviou Elias, aleluia. E logo em seguida, aleluia, ela preparou tudo aquilo, aleluia. Alimentou Elias, e é como a história vai nos contar, né? Depois vem a dificuldade novamente na casa dela, aleluia, o seu filho, aleluia, não sei, né? A Bíblia não fala aqui o nome, aleluia, desse rapaz, né? Não fala, e eu creio que essa viúva, aleluia, quantas vezes ela alimentou, quantas vezes, né, a escassez estava naquele momento, naquela terra. Quantas vezes ela saiu para buscar alimento, buscar algo para alimentar a criança? Primeiro, ela alimentava, a Bíblia não fala, mas eu creio que é isso que acontece, porque mãe é mãe, aleluia. Eu creio que aquela mãe pegou, aleluia, primeiros alimentos que ela conseguia, trazia e dava para o seu filho, para depois se alimentar, aleluia. E depois vem essa doença, as enfermidades, a morte sobre esse jovem, aleluia. Mas Deus é Deus, aleluia. Deus ouviu a oração do seu servo, aleluia. E Elias pega, né, clamou a Deus, aleluia. E Deus dá vida para aquele jovem novamente. E Elias, a Bíblia nos fala, entrega novamente o seu filho para aquela viúva, aleluia. Agora eu sei que você, aleluia, agora eu sei que tu é filho de Deus, tu é filho de Deus. A Bíblia vai falar para mim e para você. Falando para Elias, agora eu sei, tu é um servo de Deus. Agora eu sei que tu é uma serva de Deus, porque a tua palavra, aleluia, eu dei ouvido a tua palavra, aleluia. Então nessa noite eu digo para você, aleluia, você está aqui sentado nessa noite, você é um filho, você é uma filha de Deus, aleluia. E eu creio nessa noite, aleluia, se você está aqui, porque você crê na palavra de Deus, aleluia. Irmãos, então nessa noite, aleluia, quero ficar apenas com essas palavras que o Senhor põe no coração sobre, né, essa viúva aqui, né, que Deus abençoou. Mas antes de, aleluia, passar para o pastor, aleluia, eu quero fazer, irmãos, aleluia, uma oração com você, aleluia. Você puder pôr em pé, irmãos, aleluia, vamos estar orando, né, faltando aí 10 minutinhos, nós oramos aí um pouquinho, aleluia. E vamos pedir a Deus, irmãos, vamos pedir a Deus, aleluia, que Deus abençoe a nossa casa, aleluia. Quando viu o problema, a dificuldade, aleluia, ela não vai ficar na sua casa, aleluia, mas vai ser um tempo, como a Bíblia fala para nós, é um tempo da nossa dificuldade, nosso problema, mas ele tem tempo para sair da nossa casa, aleluia. Ele vem, vem e bate, mas lá vai também, aleluia. Oramos neste momento, aleluia. Senhor, estamos, Senhor, na sua presença neste momento. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, estar aqui neste momento.
Obrigado, Senhor, aleluia, por cada irmã, cada irmão, Senhor, que está aqui neste momento na igreja ouvindo a sua palavra, meu Pai. Assim como o Senhor, aleluia, abençoou a vida, meu Pai, dessa viúva, Senhor, e o filho dela, meu Pai. E abençoou o Senhor também, o seu profeta naquele momento, meu Pai. Cuidando, Senhor, aleluia, cuidando dessa família, Senhor. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor está cuidando de nós também, Senhor. E o Senhor está, Senhor, nos abençoando, meu Pai, aleluia. Porque como Paulo falou, Senhor, e eu repito novamente, aleluia, essa palavra apenas, aleluia, aleluia, a tua graça me basta, Senhor. Apenas a tua, Senhor, aleluia, a tua graça me basta, meu Pai. Sem a sua presença, nós não somos nada, meu Pai. Sem a sua presença, meu Pai, eu não posso respirar. Sem a sua presença, meu Pai, aleluia, não posso andar, meu Pai. Sem a sua presença, meu Pai, aleluia. Se não fosse a presença na minha vida, quem eu seria, Senhor? Então, nessa noite, meu Pai, abençoa, meu Pai, a sua igreja, Senhor, que está reunida. Abençoa, meu Pai, esse propósito, meu Pai, que a igreja está, meu Pai, direcionada, Senhor, aleluia, junta, meu Pai, com a irmã Leonardo, que está enferma, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, aleluia, que o Senhor, meu Pai, está cuidando dela, e como já foi falado aqui, o Senhor vai dar, Senhor, vitória para nós, Senhor. O Senhor, aleluia, cuida, Senhor, aleluia. Meu Pai, levanta, Senhor, do leito da enfermidade, Senhor. Ah, Deus poderoso, aleluia, aleluia, Senhor. Amém e amém. Aleluia, aleluia. Irmãos, é tão bom, irmãos. É tão bom, aleluia. Nós estamos na presença de Deus, aleluia. Tem um louvor que fala assim, igreja, aleluia, porque Ele vive. Porque Deus vive e eu posso crer nele, eu posso crer no amanhã, aleluia, porque Ele vive e eu creio, e você está aqui porque crê nele, amém, irmãos? Então, obrigado pela oportunidade, pastor, aleluia. Glória a Deus. Amém, graças a Deus.